A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar no capítulo 35 de Gênesis. E queridos, apesar de ter apenas 29 versículos, esse é um dos capítulos mais movimentados em termos de acontecimentos. Nesse capítulo a gente vai ver Deus mandando Jacó voltar para o lugar de onde ele nunca devia ter se desviado, que era ter voltado diretamente para Hebrom, para sua parentela. Nós vamos ver 3 mortes e um nascimento. Nós vamos ver o filho mais velho de Jacó fazer algo totalmente desonroso contra o seu pai. E vamos ver o capítulo terminar com uma restauração da parte de Deus na vida de Jacó, que era Israel. Então vamos começar? Bom, para início de conversa, no versículo 1, Deus aparece para Jacó e manda ele ir morar em Betel, o mesmo lugar onde Deus havia aparecido a ele quando ele estava deixando a casa dos seus pais para ir morar em Padan Aram. Esse lugar ficava mais ou menos, Belém se localizava a mais ou menos 24 quilômetros ao sul de Siquém. Lembre-se que no final do capítulo passado o que nós vemos foi uma atitude terrível por parte dos filhos de Jacó, que trouxe o ódio daquele local, né, dos arredores, contra a família, a casa de Jacó, e isso trouxe temor ao coração de Jacó. E nessa situação, bem, eles tinham que partir. Eles estavam apenas a 24 quilômetros de Belém, era para lá que eles deveriam ir. E Deus ainda vai dizer para ele, para Jacó, que ele deveria edificar um altar ao Senhor. E queridos, olha que coisa interessante, é o primeiro altar que o Senhor manda que seja edificado. Todos os outros altares mencionados na palavra do Senhor até aqui nasceram de maneira espontânea. Você pode conferir, capítulo 12, versículo 7 e 8, capítulo 13, versículo 18, capítulo 22, versículo 9, capítulo 26, versículo 5 e capítulo 33, versículo 20. Mas aqui o próprio Deus vai dizer para que Jacó vá para o lugar onde ele deveria ir e lá fizesse um altar. Era um momento de restauração, era um momento de recomeço. E Jacó, então, no versículo 2, ele vai dizer à sua família, a todos os que estavam com ele, servos e servas, que eles deveriam jogar fora os seus deuses, que eles deveriam trocar as suas roupas, que eles deveriam se limpar e eles deveriam se preparar para ir para Betel, e ali eles iriam fazer um altar ao Senhor, porque se era um momento de fazer um altar, não era um momento de levar os seus deuses estranhos, o seu pecado diante do Senhor, era o momento de realmente se livrar de tudo aquilo que os separava de Deus, e era o momento de recomeçar. E no versículo 4, Moisés relata para a gente que todos entregaram os deuses estranhos que eles tinham, inclusive as argolas que pendiam das orelhas. E antes que você fique pensando, meu Deus, será que essas argolas que pendiam das orelhas eram os brincos de argola? Então é pecado usar brinco de argola? Não, se acalme. Em Êxodo capítulo 32, versículo 2, nós vemos que esses pendentes, eles podiam ser usados por ambos os sexos e até pelas crianças. Você pode ler lá, mas eu vou ler para você agora. Diz assim, Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Você pode ler o restante do texto depois. Então, meninos, meninas, mulheres usavam essas argolas. E alguns desses pendentes eram usados como amuletos, eram usados como objetos de adoração, objetos que se referiam a outros deuses. E então Jacó disse, tirem tudo aquilo que não pertence a Deus e me entregue. E aí então Jacó os escondeu, os enterrou ali debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus trouxe proteção. Essa atitude de Jacó de convocar o povo, deixar para trás os seus deuses e prontamente se colocar a caminho da terra, que Deus veio dizer para ele novamente, vai para a terra dos seus pais, da sua parentela. O fato dele ter obedecido, versículo 5 vai dizer para nós que Deus trouxe proteção.
De modo que quando eles partiram, ninguém daqueles povos ao redor que poderiam persegui-los por conta de toda aquela situação terrível que foi relatada no capítulo anterior, isso não aconteceu. Graças ao Senhor Deus, o terror do Senhor invadiu as cidades vizinhas e eles saíram seguros, porque os povos ficaram com medo. Então, finalmente, eles chegaram a Betel, cujo nome havia sido anteriormente Luz, como está escrito no versículo 6. E ele obedeceu ao Senhor, edificando ali um altar. E eles deram àquele lugar o nome de El Betel, que significa Deus de Betel. E no meio dessa narrativa, no versículo 8, em que Moisés está contando para a gente que então, realmente, Jacó foi para a terra onde Deus mandou ele ir. De repente, o versículo 8 aparece assim, no meio da narrativa. Moisés para de falar de Jacó para acrescentar que a ama de Rebeca tinha morrido e tinha sido sepultada em Betel. A ama de Rebeca era Débora. E para que não fique parecendo que, poxa vida, esse versículo 8 está meio que no meio do caminho, eu quero que você pense um pouco. Se ela é mencionada na palavra, queridos, é porque ela foi importante na história. Ela era a ama de Rebeca. Por isso, ela está sendo mencionada aqui para ser honrada. Ela morreu e ela foi sepultada em Betel. E mencionada por quê? Muito bem, se ela era a ama de Rebeca, muito provavelmente ela não era apenas uma serva, ela era alguém de muita confiança. E Débora, muito provavelmente, deve ter cuidado não apenas de Rebeca, mas também de Esaú e de Jacó. E quando chegou o momento do seu falecimento, ela foi enterrada com honra. E a sua morte não foi um acontecimento qualquer. Engraçado notar que a morte de Rebeca não é mencionada aqui na palavra do Senhor, mas a morte da sua ama é. E aqui diz que ela foi sepultada também em Betel. Então, no versículo 9, depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus apareceu para ele novamente e o abençoou. E nessa bênção, o Senhor Deus vai dizer, olha, o seu nome não é mais Jacó, o seu nome é Israel. Lembra do significado, né? Luta com Deus e com os homens e prevalece. E Deus vai se revelar no versículo 11 como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor Deus vai abençoá-lo dizendo, olha, seja fecundo e se multiplique, porque de você virão nações e povos e reis. E ele vai reafirmar aquela promessa feita dizendo que a terra que ele havia prometido a Abraão e Isaque, que seria dada à descendência de Jacó e também aos que viriam depois dele. E então Deus, versículo 13, vai dizer que Deus ele se retira, elevando-se do lugar onde ele tinha falado. Ele realmente apareceu para Jacó. E Jacó então colocou uma coluna de pedra e derrubou ali uma libação e derrubou também ali azeite sobre essa coluna. E libação, queridos, lá em Números 15, versículos 5 e 7, eu vou ler para você, a libação ela consistia em um vinho, que não era para ser bebido, era para ser derramado. Lá em Números 15 a gente vê isso, eu vou ler para você. E de vinho para a libação, prepare 1 litro para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. E depois no versículo 7, e de vinho para a libação ofereça 1,5 litro ao Senhor, em aroma agradável. Então Jacó pegou este vinho, Jacó pegou o azeite e derramou sobre essa coluna de pedras, marcando o local em que o Senhor havia aparecido e falado com ele. E o versículo 16, que é para trazer para nós um motivo de alegria e também com certeza para o coração de Jacó, pois a esposa amada, Raquel, estava grávida, estava para dar à luz a um filho. O versículo 16 ele vem carregado de um pouco de tristeza, porque Raquel, sim, estava para dar à luz a um menino, mas o parto foi muito difícil. E lembre-se que quando ela teve José, inclusive, ela disse, né, que o Senhor me dê ainda outro filho. E sim, o Senhor deu a ela um outro filho, mas no parto ela teve complicações, ela sentiu muitas dores e então, quando ela já estava quase morrendo, ela deu o nome para o filho de Benoni, que era filho da minha tristeza. Quando ela faleceu, ele nasceu, ou quando ele nasceu, ela faleceu. Mas Jacó, ao pegar o menino, não deu o nome de Benoni. Benoni, filho da tristeza, olha que nome triste. Imagina o fardo desse menino carregando um nome desse, não é verdade? Jacó muda o nome dele para Benjamim, que significa filho da minha mão direita, ou filho da honra, ou da bem-aventurança. Jacó acolhe aquele filho com alegria, apesar da tristeza de estar ali perdendo a sua esposa amada.
O versículo 19 vai dizer para nós que ela foi sepultada em Belém e que Jacó marcou esse lugar levantando uma coluna. O versículo 20 vai dizer que ele colocou uma coluna sobre a sua sepultura. E, inclusive, queridos, se você gosta de curiosidade ou de anotar, né, as passagens bíblicas, lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 2, é mencionado o túmulo de Raquel. Diz assim, 1 Samuel 10, 2: Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Ok, somente um recorte. E então, no versículo 21, queridos, acontece uma coisa muito importante para mim. Moisés finalmente chama Jacó de Israel, porque eu estava esperando para ver quando é que isso ia acontecer pela primeira vez. Porque Jacó já havia lutado com o anjo já faz um tempo, e eu estou esperando aqui no relato Moisés mudar o nome de Jacó para Israel, e isso aconteceu aqui no versículo 1. Então, Israel parte, arma sua tenda perto da torre de Éder, que era uma torre de vigia para os pastores, que ficava ali situada entre Belém e Hebrom. E eu quero fazer só uma observação. Veja só, agora Jacó tinha um bebê, algumas, né, outra esposa, Lia, as concubinas, todos os filhos dele, mas ele não ficou parado ali no túmulo de Raquel. Eu imagino a dor dele, Moisés não menciona, mas ele simplesmente se levanta e vai para onde precisava ir. E Moisés vai nos contar no versículo 22 uma coisa muito triste. Rúben, olha só, Rúben, o filho mais velho de Israel, se deitou com Bila. Quem era Bila? Era a concubina de seu pai. Era a mãe dos seus irmãos de Dan e de Naftali, ou de Naftali. Ele, de maneira muito desrespeitosa, vai lá e se deita com a concubina. Honestamente, querido, não dá para saber se isso foi simplesmente por concupiscência, por cobiça, ou se era Rúben, por ser o mais velho, o primogênito, querendo chamar a atenção, ou se ele quis desonrar o pai. Honestamente, Moisés não explora para nós isso e nós, portanto, não temos como saber. Mas a verdade é que ele fez algo descabido. Sendo ele primogênito, poderia se casar com qualquer outra mulher. Não precisava se deitar com a concubina de seu pai. Isso foi desrespeito. E enquanto Moisés não fala para nós nada a respeito do comportamento de Jacó, né, de Israel, Israel não chama, não dá bronca no próprio filho, não o pune, não sei, a Bíblia não nos diz nada. Por outro lado, diz que ele vai se pronunciar. E quando é que ele vai se pronunciar? Ele vai se pronunciar lá na frente, quando ele está dando a bênção sobre os seus filhos. E eu vou ler para você, mas se você quiser anotar, está lá em Gênesis capítulo 49, verso 13 e 4. Nós vemos que Rúben ele vai perder o direito da primogenitura por causa disso. Jacó lá na frente vai falar assim, lá em Gênesis 49, 13 e 4, ele fala: Rúben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade, o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Então, nós vemos que, embora Jacó não tenha se pronunciado aqui no momento em que aconteceu, pelo menos Moisés não relata para a gente vê que a bênção foi perdida. Esse ato de Rúben realmente foi revelado e foi exposto e sofreu as suas consequências perante os irmãos. E o versículo 23 continua contando para a gente ali a respeito dos filhos. Então, Moisés vai colocar aqui os filhos de Jacó sem mencionar Diná. É isso que nós vamos ver do versículo 23 até o versículo 26, separando eles por suas mães, né? E também mães e as concubinas e as esposas. E o versículo 27 vai relatar para nós que Jacó então finalmente veio a Hebrom, onde morava o seu pai e também onde Abraão havia peregrinado. Isaac morreu ao completar, né, morreu com 180 anos, e nós vemos que Isaac viveu ainda bastante. Se você tem acompanhado o podcast com a gente, você se lembra que Esaú e Jacó tiveram ali o seu problema, porque Isaac, achando que ia morrer, chamou Esaú dizendo: olha, faz uma caça para mim, eu não sei mais o quanto eu vou viver, eu quero te abençoar. E a verdade é, queridos, que Isaac viveu bastante depois de toda aquela situação. E aqui ele falece aos 180 anos e ele teve uma longa velhice. Não sei se você se recorda da história, mas ele já tinha problemas de visão, né? Ele já, desde aquela época, ele já não conseguia ver e discernir. Foi por isso que ele acabou abençoando Jacó ao invés de Esaú. E ele foi então sepultado na caverna de Macpela, que foi comprada por Abraão lá em Gênesis capítulo 23. Você pode acompanhar essa história lá
Pode dar uma olhadinha no versículo 9, 15, 19. E é assim que encerra o capítulo. Como nós sempre gostamos de aplicar, eu diria que se Deus de alguma maneira deu alguma direção para você, vai e faça, cumpra exatamente como Deus disse que você deveria fazer. Se Deus já te mandou fazer algo, né? Perdoar alguém, sair de algum lugar onde você está, voltar para o ministério ou deixar de fazer algo que o Senhor te disse que não era vontade dele para você, simplesmente obedeça. Aqui no caso de Jacó, era ter ido para a sua parentela. Graças a Deus ele teve livramento para sair, e aqueles povos ao redor de Siquém não vingaram os mortos, não trouxeram problemas, mas se não fosse o Senhor Deus, as coisas poderiam ter sido muito difíceis. Outra coisa, eu aplicaria da mesma maneira que Jacó chamou o povo, e para que ele tivesse essa vitória, essa mudança de vida, ele se santificou e jogou fora os deuses. Eu diria para mim e para você que buscar a santidade, tirar de nós tudo aquilo que desagrada a Deus, é muito bom. No caso deles, eram ídolos, eram imagens, eram deuses, eram coisas abomináveis, eram amuletos, né, coisas que eles julgavam que davam sortes. Podem ser objetos que a gente tenha na nossa casa que não agradem a Deus? Pode ser, mas pode ser também que haja no nosso coração algum sentimento que não agrada a Deus. Santifique-se, busque o Senhor em oração, deixe para trás aquilo que te impede de ouvir a voz de Deus de maneira clara e de agradar o coração do Senhor. Eu diria também, se você passou por uma situação de perda, seja de uma mãe, de uma esposa, de um esposo, de um filho, de um pai, uma significativa, eu diria que eu não consigo imaginar, porque embora eu tenha já vivido as minhas perdas, cada um de nós passa por esse momento de separação de um jeito. Então, a maneira como eu lidei com o luto não precisa ser a maneira como você lidará com o luto. Mas eu diria que, olhando para a palavra de Deus, a gente aprende nesse capítulo com Jacó que, sim, nós podemos até sentir a dor da perda e a tristeza por alguém que realmente amamos, mas nós ainda temos aqueles que estão aqui para serem cuidados. E honestamente, essa é uma lição dura, mas muito verdadeira. Jacó precisou se levantar depois de perder a sua esposa preferida, porque embora talvez o luto fosse algo que ele até desejasse viver um pouquinho mais, ele tinha um bebê recém-nascido e uma palavra de Deus de um lugar para onde ele precisava ir. Então, Jacó, sim, a enterrou, né, viveu o seu tempo de luto, chorou, pranteou, mas depois disso ele foi para onde ele precisava ir, porque aqueles que morrem e vão para o Senhor, e aqueles que ficam precisam cuidar daqueles que ficam. Na verdade, ele tinha outros filhos para cuidar, ele tinha outras esposas, ele tinha um recém-nascido. Então, se você me escuta, eu de maneira alguma quero ser insensível com você, mas eu gostaria de te incentivar através dessa palavra. Se levante. Tenha o seu momento para lidar com os sentimentos de dor que ainda estão dentro do seu coração, que você possa receber a cura e o conforto de Deus, mas que você também segure nessa mão estendida que o Senhor estende para você nesse momento, para te colocar de pé e para você caminhar, porque você está viva, você está vivo e há um propósito para isso. Então você precisa se levantar. Tem outras pessoas ao seu redor que precisam de você e que te amam. E eu acho que eu termino com essa reflexão a respeito do que Rúben fez com Jacó. Queridos, humildemente, porque esse é um podcast em que eu trago para vocês as minhas meditações na palavra, eu fico olhando e pensando, poxa vida, ele deveria ter agido diferente com os filhos. Assim como quando seus filhos se levantaram e, né, trouxeram toda aquela mortandade em relação àquela cidade, toda aquela desgraça, toda aquela situação tão terrível, aquela calamidade. Agora, este outro filho sobe à cama do seu pai e o desonra. Jacó, ele é um pouco tardio em tomar decisões e falar.
Ou Moisés não relatou para a gente, ou a impressão que eu tenho é que Jacó em nenhum momento chamou os seus filhos e conversou e os repreendeu e verdadeiramente exerceu a autoridade que estava nas suas mãos. Quando nós vimos no capítulo anterior em que ele vai repreender Simeão e Levi retrucam, né? Ou como minha avó falava, antigamente minha avó falava, ele carteia, né? Ficou carteando com Jacó, respondeu ao pai. Meu Deus, se eu respondesse ao meu pai, eu não teria dentes para gravar esse podcast. Ia sair um podcast fofo, porque eu ia estar banguela, né? Eu não poderia jamais responder ao meu pai. E a gente vê o relato aqui de que parece que os filhos de Jacó não tratam o pai com honra. Eu acho que eu finalizaria assim esse podcast, que nós, como filhos, aqueles que ainda têm seu pai e sua mãe, possamos tratar os nossos pais com honra, não por causa do medo, né? Me bateria, não por causa disso, não, mas pelo respeito, pela autoridade que são na nossa vida, né? A autoridade instituída por Deus. E eu termino por aqui o podcast, gente. Deus abençoe muito você e até o próximo, se Deus quiser. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!